Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo a um especial na informação. Como habitual, estamos aqui todos os dias, a partir das 7 até às 8 da noite, com informação em todas as plataformas de vídeo nos Estados Unidos e também no Facebook. Portugal vai entrar a 1 de dezembro em situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19. O Governo prepara-se a partir de segunda-feira para recuperar algumas medidas anti-Covid, como o regresso às máscaras, a apresentação de certificados de vacinação e testes negativos. Portugal volta no dia 1 de dezembro ao estado de calamidade. Com o número de casos e de mortes por Covid-19 a aumentar, o Governo quer evitar a todo o custo um cenário parecido com o de janeiro deste ano. As medidas ficam mais apertadas a pensar nas festas de Natal e fim de ano. A máscara volta a ser obrigatória nos espaços fechados, o teletrabalho é encorajado e o regresso às aulas é adiado em uma semana. As medidas foram apresentadas esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro António Costa. Não obstante o sucesso da vacinação e do esforço de vacinação que temos de prosseguir, temos de ter consciência que estamos a entrar numa fase de maior risco, como sempre sublinhamos. Em primeiro lugar, porque assistimos a um crescimento muito significativo da pandemia no resto dos países da União Europeia e Portugal não é uma ilha. Entrar no território português vai também ser mais difícil, mesmo quem tem a vacinação completa vai precisar de apresentar um teste de Covid negativo. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o aperto dos controlos aos passageiros que entram em Portugal vai abranger as fronteiras terrestres, marítimas e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à Covid-19. Estas regras para a entrada em território nacional por via aérea aplicam-se com as necessárias adaptações a todas as fronteiras do país. Os testes passam também a ser obrigatórios para qualquer entrada em território nacional, seja qual for o ponto de origem e seja qual for a nacionalidade do passageiro. Nesse sentido, nós recordamos que é obrigação de todas as companhias de aviação, no momento do check-in, só permitirem o embarque nos voos para Portugal de pessoas que provem estar devidamente testadas e que não podem transportar para Portugal ninguém que não esteja devidamente testado. Constatamos que, infelizmente, as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação. E, por isso, alteramos o quadro contraordenacional e passaremos a aplicar uma coima de 20.000 euros por cada passageiro que seja desembarcado no território português sem que tenha devidamente testado. Segundo lugar, vamos agravar as sanções acessórias que podem culminar com a suspensão das licenças de voo dessas companhias para território nacional. E queria deixar aqui uma mensagem muito clara a todas as companhias de aviação. Consideramos que é um ato de profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas e desembarcar pessoas em território nacional que não estão testadas. Nós queremos manter as fronteiras abertas, queremos manter a atividade da aviação civil em pleno funcionamento, mas é estrita a obrigação das companhias de aviação começar por assegurar a segurança de quem transportam,
e também a segurança dos destinos para onde vou. Por outro lado, vamos reforçar o controlo nos aeroportos. E, nesse sentido, para além do controle que é feito pelas forças de segurança, foi determinada a contratação em empresas de segurança privada, de forma a que haja uma verificação sistemática e já não aleatória de todas as entradas de passageiros no território nacional. Em cada aeroporto haverá uma zona reservada para retenção de quem tenha sido ilegalmente transportado para Portugal sem ser testado, para ser testado, sendo que correrá por conta das companhias de aviação todas as despesas de alojamento e alimentação que sejam impostas a quem, testando positivo, tenha de ficar em isolamento profilático no nosso país até poder ser evacuado para o local de origem. Portanto, Portugal em estado de calamidade a partir do próximo dia 1 de dezembro, portanto é importante referir que os analistas dizem que é praticamente impossível controlar todas as fronteiras terrestres do país. Mas, segundo António Costa, vão ser contratados cerca de 2.500 agentes de empresas privadas que vão fazer o rastreamento das pessoas que entram no país por via terrestre. Também o transporte de passageiros sem certificado ou teste à Covid deu origem a 656 processos de contraordenação desde o ano passado em Portugal. As companhias aéreas pagaram por estas infrações 359 mil euros. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 8 mortes por Covid-19 e 3.205 novos casos de contágio. O número de internamentos aumentou em enfermaria, mas desceu ligeiramente nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 8 mortes e 3.205 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 705 doentes, mais 14 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 100 doentes, menos 3 do que na quinta-feira. O maior número de contágios nas últimas 24 horas foi registado na região de Lisboa e Val do Tejo, que conta com 1.031 novos casos e 3 mortos. Segue-se o Norte, com mais 926 contágios e 2 óbitos. O Centro reportou hoje mais 774 infectados e 3 vítimas mortais. O Algarve soma 292 infecções e o Alentejo conta com mais 74. Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 17 novos contágios e a Madeira 91. A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira e Portugal está ainda na zona vermelha. A incidência de casos subiu e é agora de 279,8 a nível nacional e de 280,2 no continente. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, registra uma ligeira descida a nível nacional e é de 1,19. Já a nível continental, não houve alterações e mantém-se em 1,20. Com o aparecimento de uma nova variante da Covid-19, a Omicron, a Presidente da Comissão Europeia anunciou uma proposta para que os Estados-membros suspendam os voos para países do sul da África. Os passageiros que cheguem dos Estados-membros devem ser sujeitos a quarentena. A Comissão Europeia propõe a interdição do tráfego aéreo da África Austral para toda a União Europeia devido ao aparecimento de uma nova variante do vírus da Covid-19 detectada no Botsuana. Bruxelas segue a medida já tomada por Israel e o Reino Unido. O secretário da Saúde do Reino Unido, Said Javid, adiantou que os cientistas estão profundamente preocupados com esta variante, acrescentando que ninguém sabe o suficiente sobre ela. A variante está atualmente designada como B11529, levanta preocupação porque transporta um número extremamente elevado de mutações, o que significa que a proteína spike é agora muito diferente, podendo colocar em risco a eficácia das vacinas. O ministro sul-africano da Saúde diz que poderão falar melhor sobre o assunto durante o fim de semana, altura em que a equipa de cientistas dará mais informações sobre esta variante. Mas adianta que, pela experiência dos últimos 21 meses, quase se pode prever a evolução da situação.
Israel anunciou, entretanto, o primeiro caso desta estirpe num passageiro vindo do Malawi. O primeiro país onde a estirpe foi detectada foi o Botsuana, mas sabe-se que já chegou à África do Sul, Namíbia, Lesoto, Antiga Suazilândia, Zimbábue e Hong Kong. Entretanto, já se sabe que os Estados Unidos e a Rússia também já proibiram os voos de 7 países africanos, um deles Moçambique, por causa da nova variante Omicron. Entre estes países estão o Botsuana, também o Lesoto, a Namíbia, o Zimbábue, Moçambique, Madagascar, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, e ainda Hong Kong. Portanto, a situação está a causar alguma preocupação. Por causa desta nova variante, também o Dow Jones hoje caiu quase 1000 pontos e o Nasdaq 353 pontos. Surpreendente foi a informação da governadora do estado de Nova Iorque, que declarou o estado de emergência por causa desta nova variante, que poderá ser assim, mais perigosa do que aquilo que nós pensamos. Devido a esta nova variante do coronavírus, como já lhe disse, Portugal vai suspender, a partir do dia 1, portanto, de segunda-feira, creio eu, a suspender os voos para Moçambique. Portanto, este é um problema que vai afetar muita gente na época de Natal, sobretudo moçambicanos que têm familiares em Portugal e também moçambicanos que estão em Portugal e que têm familiares em Moçambique. É o fim da esperança de um Natal como no período pré-pandemia ou quase, também em Maputo. Os Estados-membros da União Europeia vão suspender as ligações aéreas com países como Moçambique. Em Portugal, a medida entra já em vigor segunda-feira, uma decisão que apanhou todos de surpresa, sobretudo depois de um ano que tinha já obrigado a vários adiamentos. Na altura, perdi 2 viagens. Este ano tenho tudo programado para viajar na próxima quinta-feira. Depois disso tenho uma viagem para o Canadá para ver a minha filha, que não vejo há 3 anos. Não sei como é que estou sem saber o que fazer. E se o fim das ligações com a Europa em geral são um banho de água fria, o facto dos aeroportos portugueses se fecharem para os moçambicanos cria alguma apreensão. Eu tenho lá uma filha menor, 17 anos, e ela faz o como? Faz o quê? Ela precisa de mim, eu faço como? Eu não sei, eu neste momento também com essas notícias eu fiquei pior ainda. Mando as minhas filhas virem para cá e depois os voos fecham e depois como é que elas voltam? Tem que estudar. Agora, de repente, quer dizer, a gente pensa que abriu tudo e a pessoa está mais à vontade e começa, seja no trabalho, seja nas viagens, e de repente bloqueia outra vez tudo. Será que nós vamos aguentar isto outra vez? Uma pergunta sem resposta, e este é um drama também para o turismo. As receitas têm caído a pique desde o início da pandemia e ainda não é agora que o setor vai recuperar. O presidente da Associação de Turismo de Vilanculos dizia que a Covid-19 veio para ficar e que é preciso adotar estratégias alternativas. E o problema, como já sabe, tem a ver com o tempo de duração dos anticorpos. Inicialmente, quando a vacina nasceram, pensava-se que poderiam durar o efeito, ser duradouro a talvez 8 meses, 10 meses, 1 ano. Mas tal não se verificou. Portanto, daí nasceu o chamado booster, mas o que é certo é que esse booster poderá ter que ser repetido ainda no princípio do ano, porque esse grande problema, portanto, em relação ao tempo de duração dos chamados anticorpos, foi de facto o grande problema que houve desde que estas vacinas foram colocadas no mercado. Algumas com mais capacidade de inoculação, outras com menos capacidade, ao caso da Johnson & Johnson. Portanto, aconselha-se exatamente as pessoas que tomaram Johnson & Johnson que tomem o mais depressa possível uma vacina o chamado booster, para que a situação possa não causar grandes preocupações. Mas Portugal também já começou a aplicar a 3ª dose da vacina, sobretudo a pessoas com mais de 65 anos. Durante a próxima semana será a pessoas com mais de 40 anos. Portanto, o mundo está atento a esta situação. Mas, por exemplo, nas Antilhas Francesas, a população continua a manifestar-se contra as várias medidas e restrições para o combate à pandemia da Covid-19. O nosso correspondente José Fernandes Rodrigues dá-nos mais pormenores. Muito boa noite.
o clima social continua ao rubro nas ilhas da Guadalupe e Martinica, nas Antilhas Francesas. Apesar de algumas barricadas terem sido removidas pelas forças de ordem, o clima continua detestável. As manifestações contra a obrigação da vacina e do passe vacinal juntaram-se os jovens que não estão contentes pela maneira como são tratados pelo poder local e pelo poder central, dizendo que têm dificuldade em arranjar trabalho e que as grandes empresas locais facilitam e dão preferência a trabalhadores vindos da França hexagonal, que com os mesmos diplomas são preferidos aos jovens locais. Foi criado um movimento de jovens guadalupianos para defenderem esta causa dos jovens desempregados. Os profissionais de turismo, que após vários meses sem poderem ter clientes, com a pandemia estiveram fechados praticamente, esperavam ter uma época em cheio. Vêem-se na impossibilidade de retomarem a atividade total devido à anulação da vinda de muitos turistas, sobretudo turistas franceses, que aproveitam esta época para fugirem ao frio e à grisalha europeia e aproveitarem o calor do Mar das Antilhas tão apreciado. Várias reuniões se têm realizado com intervenientes do poder local e também em França hexagonal, mas os resultados não deram nada de concreto. As escolas continuam fechadas, o recolher obrigatório continua em vigor das 18 às 5 da manhã locais. Um casal de amigos que vieram de Portugal para passar férias disseram-me que ficam na zona onde estão e aproveitam para ir à piscina e à praia privada com o miúdo. Todas as causas humanas são justas, mas a maneira como são defendidas são uma razão para que, por vezes, percam a legitimidade e o valor aos olhos de quem as vive no dia a dia. José Fernandes Rodrigues, Antilhas Francesas. E existe uma comunidade de algumas centenas de pessoas, comunidade portuguesa, em Guadalupe, onde vive o José Fernandes Rodrigues, que, como sabem, é nas Antilhas Francesas. Guadalupe é parte da União Europeia, portanto, há muita gente que é anti-vacina naquelas ilhas. Portanto, a situação é, de facto, está a ferro e fogo por ali. Aqui na Califórnia, cerca de 27% da população já recebeu o booster e o número de novos casos estão para já controlados. No seio da comunidade portuguesa, o Portuguese Athletic Club não resistiu à pandemia e vai encerrar o seu salão de festas. Em fevereiro, o clube celebra 60 anos, mas o futuro é incerto. Miguel Ávila tem todos os pormenores para nós. A taxa de vacinação aqui na Califórnia ultrapassou os 76% entre os residentes com idade superior aos 5 anos. Mais de 80% dos maiores de 12 anos estão vacinados, mas apenas 1,8% das crianças entre os 5 e os 11 anos estão atualmente vacinadas. 27% da população já obteve a dose de reforço, ou o booster, até esta data. O número de casos positivos e mortes continua a diminuir para cerca de 10 casos por cada 100 mil habitantes e 0,1 óbitos por cada 100 mil habitantes, numa população do estado da Califórnia de 40 milhões de habitantes. Os dados também indicam que uma pessoa não vacinada tem 16 vezes mais hipóteses de falecer devido ao vírus do que uma pessoa vacinada, 13 vezes mais de ser hospitalizada e 7 vezes mais de contrair o vírus. Por isso, a campanha de testagem e vacinação continua a dar resultados. O número de testes já ultrapassou os 110 milhões, com uma taxa positiva a manter-se abaixo dos 2%. Na comunidade portuguesa, infelizmente, já há indícios de impacto da pandemia. Foi o caso de um dos mais emblemáticos clubes da nossa comunidade, o Portuguese Athletic Club, que vai perder o seu salão de festas por não conseguir manter as despesas. Há 53 anos com sede no Complexo da Irmandade do Espírito Santo de São José, o Atlético, que foi durante muitos anos a sala de visitas da comunidade portuguesa da Califórnia, vê-se assim forçado a deixar a sede. O clube vai celebrar os seus 60 anos de existência no próximo dia 22 de fevereiro de 2022, mas a sofrer dificuldades financeiras aumentadas com a pandemia, tem agora um futuro incerto. O Miguel Ávila, da Tribuna Portuguesa na Califórnia, dar-nos, infelizmente, a notícia de que um clube português poderá não abrir portas
em função das despesas que não consegue colmatar por causa da pandemia. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro já disse que não está de acordo com os finais de ano, com as festas de fim de ano e também com os festejos de Carnaval. Contudo, essa decisão cabe apenas aos governadores dos estados. O nosso colega Amadeu Maia dá-nos mais pormenores do estado do Ceará. Com temor da quarta onda de Covid-19 na Europa, algumas capitais e cidades aqui do Nordeste do Brasil estão repensando na realização de eventos de grande porte, como Réveillon e Carnaval. Hoje eu estive em uma inauguração de um hospital aqui no interior do estado do Ceará e conversei com o governador Camilo Santana, que já se posicionou, inclusive, contra a realização de Réveillon e Carnaval nesse momento. Perguntei ao governador se havia um plano de contenção para isso nesse momento, para conter a quarta onda que porventura venha a chegar no Brasil. Vamos ouvir o que o Camilo falou. Amadeu, eu agradeço a sua pergunta. Nós vamos ter a reunião amanhã, toda sexta-feira o comitê se reúne. O comitê é formado por 3 poderes estaduais, executivo, legislativo e judiciário, e também por um corpo de profissionais técnicos, infectologistas, profissionais da saúde, onde se apresenta toda semana, rigorosamente, desde quando começou a pandemia. Nós nos reunimos toda sexta-feira para avaliar os números e para tomar decisões sempre de forma muito criteriosa, né? A gente está preocupado com essa nova onda que está surgindo na Europa. A gente sabe que a forma de a gente vencer essa pandemia é a vacinação. E a minha posição, que é uma posição pessoal, que ainda vai ser decidida dentro do comitê, é que é por prudência, né? É muito difícil você controlar eventos tipo do Carnaval ou de Réveillon público, como de Fortaleza, né, com uma grande aglomeração. Então, é quase que impossível você controlar. Então, isso, por questão de prudência, nós vamos avaliar, né, com muito critério, com muita responsabilidade, para que a gente não haja nenhum retrocesso, né, aqui no estado do Ceará. Com a volta do turismo a todo vapor, várias cidades que têm como turismo a sua mola mestra já estavam preparando, se estão preparando para voltar às suas atividades econômicas normalmente. Aqui no estado do Ceará tem uma cidade chamada Aracati, que é onde é realizado o maior carnaval de rua do estado do Ceará. O prefeito da cidade já havia demonstrado o interesse e o entusiasmo para a realização do carnaval deste ano. O prefeito Bismarck Maia conversou com a gente também e falou um pouco como será a realização do carnaval ou se vai acontecer esse carnaval na cidade de Aracati, aqui no estado do Ceará. Eu estou empenhado em fazer um grande carnaval. Eu estou empenhado em fazer tudo aquilo que for melhor para a minha cidade, retomar a economia. Para o carnaval, por exemplo, desde criança que eu ouço, então você pode fazer menos ou pode fazer mais, mas desde criança eu ouço que no carnaval a população de Aracati ganha o ano inteiro, ganha o dinheiro do ano. Você aluga uma casa por 10, 12, 15 mil reais, você divide por número de salários e olha quanto é que é o salário mínimo e você fez o ano. E fora todas as outras atividades que são inseridas, todas, do hotel até a borracharia, até supermercado, mercearia, casa que as pessoas colocam, alugam uma parte, fica com um quartinho na frente para poder fazer uma mercearia. Então, eu tenho uma responsabilidade para com o meu povo, no trato com a saúde, e tenho uma responsabilidade para tomar a decisão, se for aquela que eu achar devida, para as questões do carnaval. Logo após essa entrevista que o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, nos concedeu nessa coletiva, na tarde dessa sexta-feira, dia 26, o governador anunciou que as decisões tomadas pelo Comitê Científico de Combate à Pandemia para o novo decreto estadual de enfrentamento do Covid-19, o colegiado deliberou que ficam proibidos grandes eventos de Réveillon no estado do Ceará. As festas poderão ser realizadas seguindo diretrizes estabelecidas no último decreto do dia 16 de novembro. O passaporte sanitário segue obrigatório, assim como as demais medidas de prevenção. Já o carnaval, ele diz que mais adiante o comitê terá uma diretriz a ser tomada. Amadeu Maia, de Limoeiro do Norte, no Ceará, para o Jornal Especial Informação.
Obrigado, Amadeu Maia. Ficamos a saber que há uma tremenda confusão no Brasil em relação aos festejos de fim de ano e também de Carnaval. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã, em Portugal, há eleições diretas no PSD. Rangel desvaloriza sondagens de última hora que dão vantagem a Rui Rio, mas lamenta que tivesse havido falta de debate com o atual presidente do partido. Rangel lamentou a falta de debate com o atual líder social-democrata. Segundo uma sondagem da Pitágora, divulgada pela TVI, o PSD teria melhor resultado nas legislativas de janeiro se fosse o atual presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, o líder. O candidato lamentou ainda não ter havido debates com Rui Rio. Adiantando que esteve em todos os distritos de Portugal, Paulo Rangel afirmou ter feito uma campanha com humildade democrática. Para o candidato, os militantes do PSD vão avaliar os últimos 2 anos do mandato de Rui Rio e o projeto que apresenta. Criticando as políticas do governo socialista liderado por António Costa, a quem atribui a responsabilidade de Portugal caminhar para ser o carro vassoura da União Europeia, Paulo Rangel afirmou que há falta de liderança e falhas de organização graves no Ministério da Saúde e na Direção-Geral de Saúde. Confrontado sobre o pedido de desculpa da ministra Marta Temido sobre as declarações da própria em relação aos profissionais de saúde, Rangel afirmou que, no mínimo, era preciso um pedido de desculpas. Paulo Rangel acrescentou que o governo, quando percebe que os médicos estão em colapso, em vez de verdadeiramente tentar resolver as causas desse colapso, procura pôr a culpa das falhas nos médicos. As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se amanhã, sábado, e além de Paulo Rangel, é candidato o atual presidente do PSD, o Rui Rio. E amanhã já saberemos quem será o futuro presidente do partido, se Rui Rio ou Rangel. A fuga de João Rendeiro, ex-presidente do BPP, para a parte incerta, está a pôr em causa a forma como a justiça portuguesa funciona na detenção e controle dos arguidos que esperam em liberdade que os seus julgamentos comecem. O nosso advogado residente Nelson 13 diz-nos como a sociedade portuguesa olha para este caso em particular. O pedido que mais soube ou soou a exigência do João Rendeiro é um insulto. É um insulto ao sistema judiciário português e é um insulto aos portugueses. Porque é assim, um indulto, que é uma competência exclusiva do Presidente da República, só é dado a determinados reclusos, ou seja, pessoas que estão presas a cumprir penas de prisão e que, ao fim de um certo tempo, por bom comportamento, por estar a correr bem a sua reinserção dentro da prisão, a chamada socialização e tudo mais, há uma panóplia, um conjunto de reclusos que vêm referenciados pelos serviços prisionais, que vêm referenciados pelo diretor da prisão, etc., que são apresentados ao Presidente da República e o Presidente da República concede indulto. O que é o indulto? O indulto é um perdão parcial da pena. Ora, o Sr. Dr. João Rendeiro não cumpriu sequer pena de prisão, como é que ele quer o indulto? Isso é ridículo, é patético. Ele era apresentar-se às autoridades judiciárias portuguesas, como fez de resto o seu braço direito, o administrador que já se apresentou para cumprir pena de prisão, e ele devia fazer o mesmo. O indivíduo é tão egoísta que inclusivamente deixou a mulher em Portugal, ele quer lá saber da mulher para alguma coisa, ele quer saber dele próprio e de mais ninguém. Olha, é ridículo. O pedido dele, que mais soou a exigência, é um insulto. Eu, como advogado, sinto-me insultado e todos os portugueses se devem sentir insultados. Ele só tem uma coisa a fazer, é regressar a Portugal e ir para a prisão, que é o lugar dele. E esta é a forma como os advogados e a sociedade portuguesa vê a questão da fuga de João Rendeiro, que, como sabem, abandonou a esposa em Portugal e todo o seu património e fugiu para a parte incerta. Ninguém sabe onde se encontra. Pelo menos 31 migrantes morreram a fazer a travessia entre a França e a Inglaterra quando o barco onde seguiam se afundou no porto de Calais, no Canal da Mancha. Mais de 30 pessoas morreram na travessia do Canal da Mancha. O destino da embarcação em que seguiam e que se afundou era a Grã-Bretanha. Um drama ao qual sobreviveram apenas 2 pessoas e que tem culpados.
Quer dizer que os principais responsáveis por esta situação desprezível são os traficantes. São estes traficantes que temos de combater. Mais de 1.500 foram interrogados, detidos desde 1 de janeiro e 4 deles, que suspeitamos possam estar diretamente envolvidos nesta ligação improvisada de barco, estão detidos. 2 deles serão levados a tribunal. O primeiro-ministro britânico também se mostrava chocado e profundamente triste e admitia que o apoio à França não é suficiente. Isto mostra que os bandos que estão a enviar pessoas para estas perigosas jangadas não vão parar por nada. Mas o que mostra também, infelizmente, é que as operações que estão a ser conduzidas pelos nossos amigos, com 54 milhões de libras esterlinas do Reino Unido para ajudar a patrulhar as praias, todo o apoio técnico que temos vindo a dar, nada disso tem sido suficiente. Vamos aumentar o nosso apoio, mas também trabalhar em conjunto com os nossos parceiros. França abriu uma investigação pelos crimes de homicídio involuntário agravado, migração ilegal organizada e outras acusações. Cada vez mais pessoas que fogem de conflitos ou da pobreza arriscam a vida para chegar à Grã-Bretanha. As travessias triplicaram este ano em relação a 2020. E o mar Mediterrâneo tem sido dramático para muita gente. Se confirmada pelo Senado, Shalanda Young tornar-se-á a primeira mulher negra a chefiar a direção de gestão e orçamento da Casa Branca. Para sua vice, o presidente dos Estados Unidos vai nomear a filipina norte-americana Nancy Coloretti. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira que vai nomear Shalanda Young para liderar a direção de gestão e orçamento da Casa Branca e Nancy Coloretti como sua vice. Se confirmada pelo Senado, Young tornar-se-á a primeira mulher negra a chefiar este órgão, enquanto Coloretti, que é filipino-norte-americana, passará a ser uma das asiático-norte-americanas com o estatuto mais elevado no governo de Joe Biden. Será também a primeira vez que 2 mulheres não brancas vão liderar a agência, que ajuda o presidente a desenvolver um orçamento anual e a controlar o gasto dos dólares dos contribuintes. Young tem dirigido a direção de gestão e orçamento na maior parte deste ano. A primeira escolha de Biden, Neera Tanden, enfrentou uma forte oposição no Congresso pelos seus fortes ataques anteriores a congressistas e retirou-se do processo. Ela vai enfrentar também um voto de confirmação de um Senado, mas este já tinha confirmado, por 2/3, para o exercício interino do cargo em março, com o apoio de vários republicanos. O responsável pela direção de gestão e orçamento tem a função de unificar o orçamento governamental e controlar um largo espectro de questões logísticas e legais através do governo federal. Em abril, o antigo cônsul português Aristides de Sousa Mendes foi homenageado pelo Senado norte-americano e agora é a Câmara dos Representantes que propõe homenageá-lo por salvar milhares de vidas com grande coragem e risco pessoal. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem em mãos uma proposta de homenagem ao antigo cônsul português Aristides de Sousa Mendes. A proposta foi apresentada pelo congressista Jim Costa, do Partido Democrata, e é apoiada por congressistas do Partido Republicano. O documento está agora em discussão na Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara dos Representantes e deverá chegar ao plenário da Câmara Baixa do Congresso norte-americano nos próximos dias. Segundo o texto da proposta, o objetivo é homenagear o trabalho humanitário de Aristides de Sousa Mendes no salvamento de vidas de judeus franceses e outras pessoas durante o Holocausto. Considerando que o antigo cônsul português em Bordeaux foi votado ao ostracismo pelo regime de Salazar e morreu na miséria, os autores da proposta pedem à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que honre e saúde o trabalho humanitário de Sousa Mendes, por agir com grande coragem e risco pessoal para emitir vistos a judeus franceses e outras pessoas, poupando-as à ocupação nazi e ao Holocausto e salvando muitos milhares de vidas inocentes. Jim Costa, o principal autor da proposta, é neto de português dos Açores e é um dos presidentes do grupo de congressistas luso-americanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O grupo é atualmente constituído por 26 congressistas, a maioria dos estados da Califórnia e de Massachusetts. A proposta da Câmara dos Representantes é gêmea de uma resolução que foi aprovada pela unanimidade no Senado norte-americano, em abril,
por iniciativa do senador Mitt Romney, do Partido Republicano. Na altura, a informação foi enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que se congratularam com a votação do Senado norte-americano. E é justo. Aliás, Jim Costa é congressista pela Califórnia, como devem saber. Alberto Coutinho, Sérgio Nobre, Pedro Manata e o Sport Clube Português de Newark foram distinguidos na gala anual do New Jersey Soccer Association pelo seu contributo ao desenvolvimento do futebol no Estado de Jardim. O futebol luso-americano esteve em destaque com a realização da gala da New Jersey Soccer Association. Durante o evento, Alberto Coutinho foi induzido no Hall of Fame, juntando-se assim a outros nomes luso-americanos que já figuram na lista, dos que contribuíram para a afirmação do futebol no Estado do Jardim. É um dia muito especial, reconhecimento de 34 anos. Gostava de mais uma vez compartilhar isto para todos os colaboradores, e tem sido tantos ao longo destes 34 anos, que junto comigo fizemos o que pudemos para ajudar o futebol na nossa comunidade e no Estado e no país. Estou aqui rodeado também para a minha família pessoal e família futebolística. E também é numa noite que é também reconhecido os 100 anos do Sport Clube Português, e também um treinador do meu clube, o Sérgio, que é o treinador do ano. Sou realmente uma noite em cheia, as emoções são muito fortes e estou muito agradecido. Sérgio Nobre foi distinguido como treinador do ano e outro português, Pedro Manata, que não pôde estar presente, foi distinguido como árbitro do ano. Em princípio é um trabalho de grupo, é um trabalho de equipa. O clube o ano passado convidou-nos para regressar ao Ironbound. Nós decidimos regressar ao Ironbound e começar esta equipa de Over 30. Temos um grande grupo de rapazes, eles convivem dentro e fora de campo, estão aqui alguns connosco. Tenho muita ajuda do Carlos, o Carlos Lopes ajuda com a equipa, mas é uma grande honra ser honrado esta vez. Outro dos grandes momentos da noite foi a distinção atribuída ao Sport Clube Português, que foi fundado, tendo como um dos pilares o futebol. É uma honra enorme, como tu mencionaste, foi o futebol que começou a lançar a ideia do Sport Português. Há 100 anos atrás, um pouco antes, 1919, o mundo a recuperar de uma pandemia. Nós sabemos muito bem quanto é difícil estar a fazer algo nessas condições. Começaram-se a haver uns jogos de futebol que lançaram a ideia do clube. Foi a razão da nossa fundação e tem sido uma das maiores atividades do clube. Para além do seu papel dinamizador na comunidade portuguesa e no desporto em geral. É um dia inesquecível e é um dia que a gente celebra com grande prazer. O clube, os 100 anos para nós é uma coisa que, a ver 100 anos, há muitos poucos clubes que têm o mesmo historial que tem a gente, e a gente tentamos manter o futebol amador ao nível do melhor nível que a gente possa competir e representar sempre a comunidade portuguesa e o Sport Clube Português, mais que nada. A legisladora estatal, Eliana Pintor Marim, marcou presença no evento e referiu a importância deste reconhecimento para a comunidade portuguesa. I first want to congratulate everyone and all the honorees and all the inductees because, I have a different story. All of you are here because you have your footprint in the world of soccer. But to me, as a mom, which is my first job, all of you here play a crucial role in not only what my 2 girls do, but what a lot of our youth do. And without all of you here, there would be a lot less for our kids to do and a lot more trouble for them to get in. O futebol comunitário e a resiliência e capacidade de seus líderes foram uma vez mais distinguidos, num grande momento que realça também o nosso contributo para a afirmação em New Jersey do futebol como um desporto de eleição e como patamar de formação para os líderes de amanhã. É bonito ver luso-americanos e também o Sport Clube Português no Hall of Fame do estado de New Jersey. Vamos agora falar de uma associação portuguesa no Canadá que quer bater o recorde do Guinness a dançar o vira-minhoto,
O atual recorde conta com 744 pessoas, por isso o objetivo é atingir as 850, mas a organização gostaria de ter a participação de 1000. Podem ainda bater o recorde do tempo a dançar o vira. O Centro Cultural Português de Mississauga, no Canadá, quer entrar no livro Guinness de Record, juntando cerca de 1000 pessoas a dançar o vira-minhoto durante pelo menos 5 minutos. A associação, para tentar entrar no livro Guinness of Records, pretende contar com o apoio de várias comunidades ao longo do Canadá. Neste momento, o recorde mundial é de 700 pessoas e o objetivo da organização é atingir de 850 a 1000 pessoas. Este é um sonho antigo de Andrew da Câmara, um dos ensaiadores do rancho folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga, que desde 2019 tenta organizar o desafio. Provavelmente podemos bater 2 recordes, quer através do tempo a dançar e também do número de pessoas, adiantou o luso-descendente. O atual recorde pertence ao Rancho Rendilheiras do Monte, Vila do Conde, que conseguiu juntar 474 pessoas a dançar a chula durante 5 minutos em 2018. O evento terá lugar a 5 de junho de 2022, frente às instalações do clube durante as celebrações do Mês do Património e Cultura Portuguesa no Canadá. A iniciativa, denominada por Dançar para Aqueles que Não Podem, pretende angariar fundos e consciencializar para alguns problemas na sociedade, num tributo a portadores de deficiência física, mental e com problemas de saúde que não podem dançar. O livro de recordes do Guinness é publicado anualmente e contém uma coleção de recordes reconhecidos internacionalmente, quer em termos de desempenho humano, como de extremos da natureza. O vira-minhoto a querer entrar no Guinness. Boa ideia. Bem, vamos agora ao desporto e há notícias interessantes. Por exemplo, a Turquia, o primeiro adversário da seleção nacional no play-off de acesso ao Mundial 2022. Se vencer os turcos no dia 24 de março, poderá ter de jogar com a Itália, que no primeiro jogo enfrenta a Macedónia do Norte. O sorteio definiu ainda os seguintes duelos: Escócia-Ucrânia, País de Gales-Áustria, Rússia-Polónia, Paulo Sousa, e Suécia-República Checa. Um surto de Covid-19 no Belenenses, Chade, pode colocar em risco o jogo com o Benfica da manhã, na 12ª jornada da Primeira Liga. Segundo o jornal A Bola, a equipa de Filipe Cândido tem 10 jogadores infectados e informou a Liga e a Direção-Geral de Saúde, esperando agora por uma decisão do delegado de saúde da região de Lisboa e de Val do Tejo. O técnico espanhol Paco Ayestarán está com Covid-19. O treinador do Tondela sentiu alguns sintomas na quinta-feira e o teste realizado confirmou o pior cenário. O técnico espanhol falha assim o encontro frente ao Sporting no domingo. O treino do Tondela desta sexta-feira foi orientado por Jorge Viela, treinador adjunto de Paco Ayestarán, que vai estar também a marcar presença no banco de suplentes em Alvalade. Também Khalifa bin Ahmad Al Thani publicou no Twitter que Zidane será anunciado em breve no PSG. Khalifa bin Ahmad Al Thani é primo do dono e presidente do Paris Saint-Germain e no verão tinha anunciado no Twitter a contratação de Messi para o clube francês, uns dias antes de o argentino colocar a tinta no papel. Agora é a altura de saber qual é o valor do dólar americano em Portugal ou no espaço Schengen e também do real no Brasil e vice-versa. Em Portugal ou no espaço Schengen, o dólar 0,88, na compra 1,12, que não é mau. Portanto, em relação ao Brasil, 5,60 para a compra do real e 0,17 para a venda. E agora chegou a altura da previsão do tempo. Hoje aguardava-se aqui na costa leste alguma chuva, não apareceu ainda bem. No entanto, o sábado e o domingo vão ser extremamente frios. Amanhã, quando acordar de manhã, em Newark, a temperatura com o fator vento poderá ser de 22 graus Fahrenheit. Mas a Catarina Rebimbas tem mais previsões meteorológicas para outras regiões do país, onde há portugueses. Na meteorologia para amanhã está previsto sol para Newark com 43 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 43 graus. Nova Iorque com sol com 41 graus.
Boston com céu parcialmente nublado com 40 graus. Hartford com sol com 40 graus. Danbury com sol com 40 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 77 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 65 graus. Los Angeles com sol com 77 graus. São Francisco com sol com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E pronto, vamos encerrar o Espaço Notícias. Esperamos que tivesse passado ontem um feliz dia da Ação de Graças. São os nossos mais sinceros desejos. E vamos voltar daqui a alguns instantes depois destas mensagens comerciais. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Bom Porto, uma marca do grupo Rui Costa e Sousa Irmão, a única companhia portuguesa com fábricas de bacalhau na Noruega e Portugal. Com presença na Noruega, Portugal, Brasil e Estados Unidos, Bom Porto tem uma garantia de qualidade única no mercado, controlando o bacalhau desde a saída das águas da Noruega até à sua mesa. Com o bacalhau Bom Porto, pronto a cozinhar, não precisa de esperar. O que demorava dias, agora está pronto a comer em poucos minutos. Bom Porto é o verdadeiro bacalhau norueguês com toque português. Bacalhau é Bom Porto. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Monte da Estrela Tinto 5,99. Quinta do Vale Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Dona Ermelinda Tinto Branco 5,99. Berço do Infante Tinto 5,99. Muralhas de Monção Vinho Verde 7,59. Aldeia Velha Aguardente 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, marisco, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods, qualidade e quantidade à sua mesa. Entre os dias 2 e 5 de dezembro, o deserto do Arizona vai ser inundado por talento português para um momento histórico, já que a edição deste ano do Mesa International Film Festival vai contar com uma secção inteiramente dedicada a Portugal. Um encontro transatlântico de realizadores como Afonso Pimentel, Yuri Alves, Pedro Marnoto e muitos mais. A curadoria fica à responsabilidade da Agência de Relações Públicas Placeable, que batizou o evento de From Portugal with Love. O talento português chega em força a Arizona com o apoio de... Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista.
Esta é a segunda parte do Especial Informação. Dedicamos este espaço a quem tenha dúvidas e nos queira ligar. O número de telefone é 973-264-1462. Pode colocar a sua dúvida se quiser. Entretanto, queremos informá-lo que hoje a grande notícia do dia tem a ver com as novas regras impostas pelo governo português em relação à pandemia. Portanto, o aparecimento de uma nova variante em Portugal obrigou António Costa, exatamente, a proibir voos de Moçambique e de mais 7 países africanos, tal como toda a União Europeia, a Rússia, os Estados Unidos e outros países. No entanto, é importante que fique a saber também, se for de férias a Portugal, que obtenham um certificado digital apresentando o seu cartão de vacinado aqui nos Estados Unidos. Portanto, eles imediatamente tratam desse assunto. Se não identificarem o lote da vacina, da Moderna, da Johnson & Johnson ou da Pfizer, automaticamente eles põem não identificado, mas passado 1 hora ou 2, recebem essa notificação. Portanto, com esse passaporte digital, já europeu, pode entrar em todo o lado, portanto, nos cafés, restaurantes, ginásios, etc. É importante também saber, e isto é importante, que poderá também utilizar o seu cartão de vacinação aqui nos Estados Unidos, juntamente com o seu passaporte, e nesta situação poder provar que afinal está também vacinado. Para além disso, nada impede que tenha que ter um teste para entrar no país, tanto pelas fronteiras terrestres, como pelas fronteiras fluviais, como pelos aeroportos. Muito importante fazer isso, portanto, tenha cuidado. E agora vamos à primeira chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Senhor Luís? Sou, estou a ouvi-la bem. Boa noite. Boa noite. Está tudo bem connosco, com o senhor também? Também, felizmente. Teve um bom Thanksgiving, foi? Graças a Deus, em família só, Ótimo. em família... Eu, Peru, não é muito comigo, mas está bem, vá lá. Nem comigo também. E olha que ele desta vez não ficou assim muito bem. Vá lá, olha, do mal ou menos, não é? Pelo menos o que verdade. interessa é o convívio familiar, não é? Exato. E então, diga-me. Olha, senhor Luís, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer, se me pudesse responder. Diga. A primeira, eu preciso fazer uma procuração para Portugal. Sim. Como é que eu posso fazer para entrar em contato com o consulado português aqui no Urque? Olha, eu não sei o que é que vai fazer ao consulado português, se é reconhecer a assinatura da procuração ou se é fazer a procuração. Sim, era fazer a procuração, porque... Eu dou-lhe uma sugestão. Por exemplo, onde é que reside? Aqui no Urque. Em Newark. Então vá à agência Arcos e faça a sua procuração lá, porque eles estão habituados a fazer isso desde há muitos anos e eles próprios se encarregam de entregar no consulado a própria procuração para ser notarizada. Portanto, é a melhor solução. Pronto, está bem. Esta é a primeira pergunta. E a segunda? A segunda pergunta é o seguinte. Há dias o Sr. Luís referiu aí no programa para a gente ter o reforço da vacina. Sim. Portanto, o meu marido foi, até o senhor disse que CVS, e parece que falou também no Walgreens. Sim. Não me lembro já se foi o Walgreens também, se não. Sim. E o meu marido foi lá porque ele já tem 80 anos. Claro. Foi lá e automaticamente lhe deram. Pois. Ora bem, nem foi preciso apontamento, nem coisa nenhuma. Ora bem, eu fui lá hoje, ali na Chestnut Street, Ao CVS. CVS, e o homem que lá estava, um rapaz novo, não me quis dar. Então, se eu tenho 70 anos... Sim, claro. Tinha eu sou uma pessoa doente. Eu tenho câncer. Eu posso lhe dar uma razão por causa disso. Olha, geralmente elas fazem-se com apontamento. É preciso telefonar. Foi o que me disse. Exatamente. E telefonar e dizer, olha, eu vou ir à tarde, qual é a melhor hora? E eles dão-lhe uma hora para ir lá. Muitas vezes, quando não têm gente, eles atendem imediatamente, como aconteceu com o seu esposo. Não tinha lá ninguém. Hoje Só não tinha lá nenhum
quem a atendeu, por causa da época que estamos a atravessar, provavelmente não era o farmacêutico, seria um funcionário, e o farmacêutico poderia não estar lá hoje. Mas só pode ser dado, como sabe, pelo farmacêutico, não é? Portanto, eu aconselho a ir lá amanhã e dizer, olha, eu preciso mesmo ser vacinada, estou aqui para o booster, e amanhã, é sábado de manhã, poderá ter sorte em encontrar lá alguém que o faça. Mas, pela certeza absoluta, será na segunda-feira. Porque eu sou uma pessoa de risco. Claro que é, claro, sem dúvida. Eu sou uma pessoa de risco e porque ainda a minha oncologista me disse há 3 semanas atrás para eu ir tomar o reforço e não a outra vacina. E tem direito a isso, Mas, como já lhe disse, eu tenho a certeza que foi uma questão estratégica da parte da direção da própria farmácia do CVS, ou não estava disponível o farmacêutico, ou então eles tinham gente já programada. Como a senhora diz, não estava lá ninguém, portanto eu estou mais voltado para a hipótese do farmacêutico não estar disponível naquele momento. Mas isso nada impede que chegue lá. Ele nem para mim olhou sequer. Ele estava àquela, não sei se o senhor conhece, ali na Gestenata Farmácia. Conheço, foi onde eu tirei também, fiz o meu booster. Ele estava àquele gatezinho, àquela janelazinha, ao computador. Ele nem para mim olhou. Olha, ele estava mais preocupado com o peru que comeu do que propriamente em ajudá-la. Olha, eu aconselho a ir lá amanhã. Vá lá, saltinho de manhã. Tenho a certeza que vai ser atendida. Está bem, minha querida amiga? Ok, Luís. Muitíssimo obrigado. Tudo de bom. Para si também. Prazer em ouvi-la. Obrigado, um abraço grande. Muito obrigado. E tudo de bom. Muito obrigado. Vamos agora fazer uma pequena pausa. Já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Está a ver ali casamentos, festas sociais, aniversários, e é disso que vamos falar agora. Como é habitual, todos os dias mencionamos aqui, a quem nos pede, os votos de parabéns para aniversários natalícios e de casamento. Vamos saber quem são os 4 aniversariantes de hoje. Temos um casamento e 4 aniversariantes. Vamos ver quem vai apagar velinhas. Happy birthday to you, parabéns a você. E aqui estão aqueles que hoje fazem anos. Parabéns, João Rodrigues, 69 anos de idade. Meu querido amigo, vai passar com certeza absoluta um dia muito feliz. A Irene Marques também, com 64 anos. Irene, que apaga 64 velas e depois dos próximos anos apaga muitas mais. Tony Medeiros, 49 anos, muitos parabéns, meu caro amigo. Tenha um dia feliz. E a Kimberly Ribeiro, 16 aninhos. Minha querida, só são 16 velas, não custa nada e seja muito feliz. E agora, como é habitual, vamos para o aniversário de casamento. E os aniversários de casamento são sempre importantes porque refletem, de facto, a tal cumplicidade que nós mencionamos aqui muito entre um homem e uma mulher. Portanto, um casal que é casado há 1 ano, há 2, há 10, há 20, há 50 e mais. Vamos ver quem é. Lucília e Manuel Santos, agora veja bem, 61 anos de casamento. Ali está a fotografia deles, do dia de casamento, e no meio, eles hoje, 61 anos depois desse casamento. E a mãozinha em cima da Lucília significa o grande amor que, de facto, o Manuel tem pela esposa. Portanto, muitos parabéns para este casal, pelos 61 anos. E agora chegou a altura de saber qual é, ou quais foram os títulos principais da edição digital do Luso-Americano que se publicou hoje. Aqui temos reentrar em Portugal por terra ou ar, terá novas regras a partir de 1 de dezembro. Também a Califórnia e Nova Iorque dominam lista. New Jersey com 3 zip codes entre os mais caros do país para se viver. A sardinha enlatada, made in Portugal, brilha na imprensa norte-americana. Parece que os americanos gostam muito, muito, muito da sardinha portuguesa. E isso é importante porque é um produto que contribui muito para a economia portuguesa.
Os chutes e pontapés, Delfins, a Áurea, Paulo Gonzo e mais, chuva de estrelas na 10ª edição dos IPMA, a 23 de Abril. Vai-se realizar em Providence e vai ter nomes famosos da música portuguesa, portanto, no dia 23 de Abril, e merece bem uma viagem de qualquer ponto deste país até lá. Imigrante? Sim, com muito gosto. É uma crónica que ali está. E pronto, caros amigos, chegamos ao final desta edição do Especial Informação. Contamos voltar na segunda-feira. Portanto, tenha um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.